Muito bem, nós estamos chegando para mais uma edição do nosso Resenha Podcast no Armengue Cultural e hoje, novamente, fora do estúdio principal do nosso podcast, mas aqui na estrutura do Projeto Santo Antônio, porque nós temos uma participação hoje mais do que especial. O nosso querido jovem André Alves dos Santos, 25 anos, ele é cria do Projeto Santo Antônio, está morando em Portugal, morando e estudando e trabalhando em Portugal, já tem mais de 5 anos na Europa e o André é o nosso convidado de hoje, com muita alegria, muita satisfação. André que está em casa, né, André? Um grande abraço, obrigado pela presença em nosso podcast. Obrigado eu pelo convite, é um prazer enorme estar aqui em casa, não é? E feliz por estar de volta depois de tanto tempo, e é isso. Chegou em Coité, vai passar um mês de férias, mas só que soldado no quartel ele quer trabalho, e você já está por aqui também participando de atividades. Veio passear, veio rever os parentes, amigos, familiares, veio, claro, rever a turma do Projeto Santo Antônio. Conta um pouquinho sobre essa sua visita, quando é que você volta? Bom, eu fico aqui no Brasil quase um mês, né? É uma viagem também a descanso, mas também a trabalho. Eu estou aqui, mas também estou trabalhando à distância, resolvendo algumas coisas em Portugal. E como você mesmo disse, não tem como não vir aqui em Coité e não passar pelo projeto, né? E é claro que eu estou aqui para fazer um trabalho também, para ajudar. Com o meu conhecimento que foi adquirido na Europa. Depois de 5 anos eu vim aqui, tem muita coisa acumulada para passar. André, quem começou no Santo Antônio, era criança ainda, né, André? Conta aí como foi. Você é da primeira turma do Santo Antônio? Eu não sou da primeira turma, eu acho que eu sou da segunda turma. Eu acho que eu da segunda feijoada, que foi quando o projeto conseguiu dinheiro. Isso. Então, minha história com o projeto é assim, eu fazia um curso de computação, que antigamente era no CAIC, e eu ia para lá, mexendo no computador, né, que era o que tinha para fazer à tarde, e sempre no meio do curso os meus amigos, né, saíam, e eu não entendia. Eu ia com eles e voltava sempre sozinho. E um dia eu falei assim, para onde é que vocês vão? A gente vai para aula de música, tocar flauta. E aí eu vim pro projeto e cheguei aqui e gostei tanto e tentei me inscrever, né? Só que aí não podia, porque só podia se inscrever com a mãe. Então, passados uns 3 dias, eu cheguei aqui e inventei que a minha mãe não podia. E consegui me inscrever no projeto. Então, comecei a ter aulas de música e a minha mãe só foi saber que eu participei do projeto quando eu cheguei com o violoncelo em casa. Que foi um baita susto e aquilo para explicar de onde você tirou esse instrumento. Você tem quantos anos aí? Eu tinha por volta de 12, 13. E você sempre gostou de música ou foi amor à primeira vista, André? É assim, eu acho que foi uma descoberta, não é? Eu comecei a estudar música, gostava do ambiente. Não posso dizer assim, eu amava a música desde o início. Só que aquilo era tão gostoso, me fazia tão bem, que eu comecei a criar gosto. E assim, as coisas que foram acontecendo ao meu redor, né, ter novas amizades, conhecer novos lugares, né, porque a orquestra viajava bastante. Então isso acabou me mostrando o que eu queria de verdade, que eu gostava daquele movimento, de estar conhecendo pessoas novas, gostava dos aplausos, que não pode voltar. Então é muito legal essa parte. Isso no início, e aí de repente você já abraçou logo o violoncelo, se tornou íntimo dele e começou a se dedicar, e você é um dos que mais se dedicaram, tanto que foi embora, bateu os asas e voou, né, André? Assim, essa passagem pelo projeto, né, essa descoberta, essa paixão, me trouxe uma série de responsabilidades, porque assim, vendo a música sendo um mundo mais amplo, né, eu comecei a ter que buscar maneiras de fazer com que eu conseguisse mais conhecimento. E aí eu comecei a investir em festivais, não é? Que a maioria das pessoas aqui de Coité acompanharam as campanhas que eu fiz, que o projeto fez para arrecadar fundos para eu viajar e para outras pessoas e para festivais de música, né? Investi também duramente em cursos, né, de educação musical, e com isso eu comecei a buscar conhecimento cada vez mais em vários setores da música. Certo. Foi uma dessas oportunidades que você acabou indo para São Paulo, estudar no Baccarelli. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas no momento você concluiu em Portugal o conservatório, na escola de música lá, conservatório, e atualmente você está estudando na Academia Nacional Superior
de orquestra é quinto semestre, na verdade é um curso superior na Europa, que você, concluindo, você pretende vir embora ou quer continuar por lá pelas Europas, André? É assim, depois que você vive na Europa, você tem muitas vantagens, né? A segurança é uma delas. E assim, você se sente tão confortável que é difícil você querer voltar para o Brasil, assim. A minha missão hoje, a minha busca por conhecimento é me tornar um líder que possa mudar o Brasil. E mudar como? Eu não vou chegar a ser presidente da República, mas eu quero ser uma pessoa dentro da música que pode ajudar projetos sociais, desde aqueles projetos que são começados no quintal de uma casa, né, como o do Projeto Santo Antônio, a grandes instituições como o Instituto Bacarelli, né? Eu quero ser essa pessoa que vai ajudar os jovens a continuar sonhando, né? A abrir caminhos, a mostrar que é possível sim chegar a outros horizontes e que eles podem escolher, não é? Não é aquela coisa limitada que a sociedade coloca pra gente. Eu quero mostrar que é possível sim você alcançar coisas que a gente não consegue sonhar, né? Porque a gente vive num sistema que limita muito a gente. Na Europa não tem esse sistema, André? O sistema da Europa é outro, né? Por exemplo, lá as pessoas vivem muito de herança. Herança de patrimônio? A herança de patrimônio. As pessoas, assim, elas têm uma realidade de vida totalmente diferente, né? Elas têm um poder aquisitivo maior. Por exemplo, os meus colegas, eles não precisam se preocupar com nada, né? A educação que as pessoas têm lá é tipo assim, se eu tenho um filho, eu vou ter dinheiro para arcar com o meu filho. E isso requer gastos desde alimentação, saúde, escola, universidade e tudo. Então, por exemplo, uma criança, até os seus 18 anos, ela tem um apoio total dos pais. E às vezes até depois disso. Pois é outra realidade realmente. É outra realidade. E depois que o jovem se emancipa, é aí que vai construir a sua vida, não tem essa preocupação, continua ainda lá beirando os pais, é assim que acontece lá. Porque tem muito velho na Europa, né? Na Europa tem muito velho. Portugal, então? Sim, Portugal, sim. É assim, hoje as pesquisas, né, portuguesas dizem que os filhos, né, não querem sair da casa dos pais. Mas é porque mudou muito a realidade, né? Nos últimos 10 anos, Portugal investiu muito na economia, no turismo. E isso acabou trazendo olheiros, né, para o país. Isso muita gente vem de fora, comprar casas, por exemplo. Uma casa que custava tipo 30 mil euros há 10 anos atrás, hoje custa 250 mil. Então é impossível para uma pessoa que está saindo de uma universidade, que está ali construindo, né, o seu futuro, comprar uma casa. Então, por exemplo, hoje em dia é muito difícil ver jovens totalmente independentes, que ainda precisam dos pais, né? Muitas vezes é porque não tem oportunidade e outras vezes é porque está acomodado com a vida boa. Pois é, e essa vida boa que você não quer largar na Europa, lá né? Mas você não tem papai português, né? Não, tem que trabalhar bastante. Mas é muito bom, vale a pena. Vale a pena. A gente vai falar mais ainda sobre sua realidade em Portugal atualmente. Mas eu quero que você conte um pouquinho sobre essa sua saída do Projeto Santo Antônio. Você é ainda criança praticamente, mas um grande sonhador que começou a mirar, o foco foi tanto que você acabou indo de Coité para São Paulo e de São Paulo para a Europa. Conta aí essa experiência de você ter tido essa oportunidade, que ela não caiu do céu, você criou essa oportunidade para ir para São Paulo, Bacarelli. Exatamente. Bom, eu sempre arrecadei fundos, né, para conhecer novas professoras. Certo. E uma dessas viagens, Brasília, acho que final de 2014, início de 2015, eu conheci o André Micheletti. E estando em Brasília, tendo aula com ele, ele falou assim, não, você tem que estudar comigo. A gente vai organizar para você. Ele achou talento em você? Ele achou talento em mim. Sim, confiou e apostou. Então a gente conseguiu uma prova no Instituto Bacarelli, né? Porque o Instituto Bacarelli normalmente abre prova todos os anos para escolher músico da bolsa de estudo, só que esse período já tinha passado. Entendi. E aí eu consegui ligar para o Edilson, que é o diretor do Instituto Bacarelli, convencer ali com que eles abrissem uma exceção para mim. E eu fui para São Paulo, não esqueço esse dia porque estava chovendo granizo, foi a primeira vez que eu vi granizo, né? E entrei numa sala enorme, muito maior do que a nossa sede aqui.
e fiz uma prova com 3 jurados e 30 minutos depois recebi a notícia que mudou, né, a minha vida totalmente, que eu tinha sido aprovado no Instituto Bacarelli. E aí foi uma fase de muitas realizações, porque eu tive contato com grandes nomes da música erudita, pude conviver com colegas que buscavam e que sonhavam na mesma intensidade que eu, e outra série de coisas, né? Pude viver em São Paulo, aproveitar um pouco daquela cidade e tudo mais. Assim. Só que tudo não foi festa, né? E a estrutura para se manter em São Paulo? Chegou lá, de repente, com as malas. Você se preparou muito para esse teste, né? Que foi teste prático, né? É, sim. Passou no teste, e como jogador de futebol passou no teste, só que para se manter lá, como foi, André? Exato. É assim, tudo no início é difícil, né? Eu tive a ajuda do Projeto Santo Antônio no meu primeiro ano. Eles me ajudaram com uma bolsa de custos, né? E além disso, eu também tinha a bolsa do Instituto Bacarelli, porque quando você é aprovado no Instituto Bacarelli, eles te dão uma bolsa para você estudar. Certo. Então eu estudava o dia inteiro e ainda recebia ali uma bolsa para me ajudar a manter em São Paulo. Além do Projeto Santo Antônio e do Instituto Bacarelli, eu recebia o apoio da artista Ana Mariane, que faleceu recentemente, e que fui patrocinado por ela por 3 anos. Ela deu uma força aí tanta, né? Ela deu uma grande força, assim, eu terminei, né, o estudo em São Paulo, e essa nova jornada na Europa foi muito importante, porque ela me ajudou, né? Ela sabia, sendo um artista... Você conheceu ela como? Através do Caldeirão do Hulk. Quando a gente passou no Caldeirão do Hulk, ela escreveu para o projeto que se algum dia eu ou o Léo precisasse de alguma coisa, a gente podia contar com ela. E aí quando eu precisei, que foi logo quando eu mudei para São Paulo, que surgiu aquela necessidade de trocar de instrumento, eu não tinha o valor aquisitivo para comprar o violoncelo, porque eu precisava de um violoncelo que foi muito caro. E aí eu escrevi uma carta para ela, assim, muito sincera, consegui o contato aqui com o Nin, e pronto, ela me respondeu no mesmo dia e falou assim, não, pode contar comigo, eu vou te ajudar a você comprar o violoncelo e vou te ajudar no que você precisar. E aí depois da compra do violoncelo ela se dispôs a me ajudar, né, nessa nova fase, porque ela sabia que era muito importante. Ela como artista, né, já tinha passado por isso na vida dela, né, nessa trajetória de ir conquistando aos poucos. Quando ela faleceu, você sentiu muito, né? Sim, foi doloroso, porque ela já vinha passando por alguns problemas de saúde, né? A gente se comunicava muito por e-mail, e uma vez ela parou de responder, e eu, muito preocupado, depois de alguns meses, liguei para ela, né? E ela me disse que já tinha sofrido outro AVC e que já não conseguia ler, então muitas vezes não respondia porque ela tinha uma secretária, não é, para responder. E aí a última vez que eu falei com ela foi por ligação, né? E foi basicamente uma despedida, né? Muito gostosa, acolhedora, porque ela me chamava de netinho, né? Era a minha avó adotiva. Acabou criando muito afeto por ela. Ô André, depois dessa passagem aí pelo Bacarelli, então, como foi esse voo para a Europa do Bacarelli para Portugal? Como foi que se deu esse processo? Estando em São Paulo, eu desde quando estava aqui no Projeto Santo Antônio, eu ia para um festival chamado FEMUSIC, que é o Festival de Música em Santa Catarina, em Jaraguá do Sul. E acho que foi em 2016, janeiro de 2016, que eu fui para esse mesmo festival. E chegando lá nesse festival, eu recebi a notícia do professor Dennis Park, que ele queria que eu estudasse com ele nos Estados Unidos. Eu recebi uma bolsa de estudo com tudo pago. E o Denis falou assim, ó, se você não tiver dinheiro para passagem, eu pago. Então eu voltei para São Paulo super empolgado. Ai, professor, falando com o Micheletti, eu vou para os Estados Unidos e tudo mais. E comecei a me preparar para ir para os Estados Unidos. Certo. E quando foi 3, 4 meses depois, eu tive outra oportunidade de ter aula com um grande violoncelista chamado Peter Vispava, que é um dos grandes solistas da atualidade, e contei para ele, vou para os Estados Unidos. E ele, não, você não vai para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai te estragar, você tem que ir para a Europa, que lá é o berço da música clássica. Então eu levei aquele choque e falei assim, ok, mas como vou E o convite, fazer? como é que fica? E o Peter falou assim, eu conheço um professor em Portugal que é fantástico.
E por incrível que pareça, o destino, eu já conhecia o Paulo Gaio Lima, que foi meu professor em Portugal. Porque quando a Orquestra Santo Antônio fez turnê para Portugal, em uma das minhas fugidas eu fui ter aula com esse professor e fiz contato. Então, quando eu entrei Você não é brincadeira, não. André, nada na vida acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Em 2014 a gente fez essa primeira ponte, em 2016 eu estava pescando. Certo, aí ele lhe convenceu, aí você tem que despachar lá dos Estados Aí me Unidos. convenceu, aí eu tive que conversar com o professor, que disse que as portas estavam sempre abertas para mim. Foi um momento muito difícil e foi uma das responsabilidades, assim, fortes que surgiram em minha vida, né? Porque eu estava ali dispensando uma coisa que todo mundo queria na vida, que era uma bolsa de estudos para os Estados Unidos. E questão de 2 meses depois, uma família, a família Martins, me patrocinou para que eu fosse estudar na Europa. Me patrocinou por quase 3 Família anos. Martins de São Sim, Paulo? A família Martins de São Paulo. Você conheceu esse pessoal como assim também? Eu conheci essa família através do meu professor, André Micheletti. Eles gostaram de você? Gostaram de mim. Eles também têm uma filha violoncelista, que é a Marina Martins. E acabei criando esse vínculo, né? Eles me abriram essa porta da Europa. Então você escolheu a Europa ao invés dos Estados Unidos por muita influência desse professor seu. Exatamente. E porque mas o reforço da família. Sim, o reforço da família e porque também eu já conhecia o Paulo, né? Assim, o primeiro contato que eu tive com o Paulo em Portugal foi assim acolhedor. E uma das coisas também era a língua, né? Na altura eu não falava nada de inglês. Hoje em dia é diferente, mas ir para os Estados Unidos sem falar inglês seria difícil, porque quando você muda de país tem um choque cultural. Então talvez eu fosse, mas talvez não aguentasse ficar. Entendi. Portugal eu consegui me adaptar. Apesar de que a língua musical é uma só, né? É uma só, mas quando você tem que fazer os exames teóricos, tem que saber ali a língua. E aí deu certo a viagem para a Europa, com o apoio dessa família, o professor lhe convenceu, você arrumou as malas e pegou o voo. E quando chegou na Europa, André, sozinho, e aí? Assim, eu tive sorte de ficar alojado numa casa com uma brasileira, a Rose, muito simpática, que me ensinou assim, muita coisa. Ela já morava lá? Sim, morava lá há 15 anos. Então eu pude conviver ali aos poucos e aprendendo aos poucos com ela, né? E assim, quando eu cheguei, foi um choque porque era tudo diferente, né? Primeiro porque eu queria aproveitar a cidade ao máximo, porque a segurança, as pessoas, a comida muito boa também, o bacalhau, que é quase de graça, né? Então eu comia bacalhau quase todo dia. Mas tipo, foi assim um momento muito gostoso. Dizem que quando você muda de país, os primeiros 3 meses são aqueles definitivos para saber se você vai ficar ou não. Entendi. Passou 6, você já fica para sempre. Então, foi isso que aconteceu com você? Foi isso que aconteceu comigo. Eu fui gostando, fui me adaptando, fazendo novos amigos. Mas também sentia muita saudade, né? A saudade está ali sempre, mas hoje em dia com a tecnologia a gente está lá e está aqui ao mesmo tempo. No caso aí, os seus primeiros meses lá em Portugal, você queria aproveitar e o estudo ficou um pouquinho de lado, foi? Não, é assim, eu podia aproveitar porque eu tinha mais tempo. Ah, certo. Porque na verdade mesmo, a minha primeira ida para Portugal era um teste. Né? A família me patrocinou e falou assim, ó, vai passar 3 meses na Europa, e se você gostar do professor, a gente banca você. Mas eu fui ficar 3 meses, gostei tanto que resolvi ficar. Entendi. Então eu fui aproveitando ali, tinha mais tempo nos primeiros 3 meses. Entendi. Depois desse período foi mesmo muito estudo e muita luta. Certo, mas aí nesses primeiros meses você teve o apoio financeiro desse casal, né? Sim. Mas, e quando foi que eles disseram assim, tá bom André, já deu, pode vir embora, ou se quiser ficar, dê seus pulos, se vire, como foi o choque, o impacto, como mano? É assim, quando aconteceu o corte do apoio, né, foi um momento de me redescobrir, de o que eu poderia fazer, né, chegou ali uma responsabilidade maior, porque assim, eu já tinha a responsabilidade em São Paulo de me manter através dos meus trabalhos, só que na Europa é diferente, porque o custo de vida é muito mais caro, né? Lá eu tinha que ter muito mais dinheiro para suprir as minhas necessidades. Então foi um momento muito difícil, porque o cenário musical em Portugal é um cenário muito fechado. Então até você conseguir
ingressar nesse meio leva tempo, né? E os trabalhos... Mesmo você sendo bom? Exatamente. Porque lá tem muita gente boa, é assim? Eu acho que é um pouco da cultura, né? Mas lá você não dobrava os meninos de lá, não, André? Sim, mas é como aquela coisa, por exemplo, a cultura é diferente, né? É forasteiro, por brasileiro. exemplo, hoje em dia, aqui no Brasil, né, tem muito essa cultura de tocar em casamento, certo, que é chique, é elegante. Na Europa, não. Raramente você vai ver músicos tocando em casamento, né? É muito diferente. Então foi difícil porque, tipo, das artimanhas que eu tinha na minha bagagem, eu não podia usar. Eu tive que me readaptar, tive que pensar o que eu posso fazer diferente para conseguir dinheiro. Tá e o que você fez? Olha... para conseguir esse danado dinheiro? Eu dei aulas de música, já cheguei a tocar nas ruas também como artista de rua, porque como tem muito turista, eles estavam sempre... Você pegava o violoncelo, botava a cuia e... Exatamente, ia lá tocar e pagava as minhas contas assim. Mas dava para viver assim? Dava para viver assim, só que não era tão reconfortante, não é? Mas, claro, os artistas de rua são artistas que merecem total respeito da sociedade. Mas como eu vinha de uma realidade diferente, aquilo não era o que eu queria. Entendi. E aquilo tipo, me motivava mais ainda para buscar outras maneiras de conseguir me manter. E aí foi dando certo, depois de artista de rua, fez mais o quê, André? Depois de artista de rua. Porque lá você não tinha tanto conhecimento para alguém lhe dar a mão como sempre teve no Brasil, né? Não tinha. E às vezes os apoios que surgiram do Brasil, né, em momentos de dificuldade, eram em reais. Então quando eu chegava lá em euro não era quase nada, por maior que fosse o gesto da pessoa. Né? E assim, nesse período, depois de tocar nas ruas, eu comecei a dar aulas particulares, comecei a dar aulas em escolas portuguesas, né? E comecei a ser chamado para fazer músico de reforço em grandes orquestras. Entendi. Lá de Lisboa e também agora de todo Portugal, né? Ser chamado para fazer reforço. Agora você tá de boa, né? Agora eu tô de boa, ainda mais porque agora eu sou patrocinado por uma outra instituição chamada Brasa, que é uma instituição que aposta em futuros brasileiros que podem mudar o Brasil. Então, nessa última jornada, né, de universidade, eu estou super tranquilo, mas com muitas responsabilidades também. Certo. Nessa época aí que você estava como artista de rua ainda para pagar o aluguel, porque tinha a despesa de estadia, tinha né? As despesas. Chegou assim, alguma noite de você pensar, passou em sua cabeça voltar para o Brasil algum dia? É assim, nos momentos de dificuldade, esse pensamento sempre vem. Mas dificuldade é uma coisa que vem e que passa, né? É igual dor de dente. Vem e passa. Então, assim, já tive momentos de querer voltar para casa dos meus pais para ter aquele... para não precisar me preocupar, né? Mas é uma coisa que eu tinha que enfrentar porque, querendo ou não, eu já tinha saído de casa com 17 anos. Não podia voltar para casa na primeira dificuldade, né, que surgia. E sim, tocar na rua me trouxe bastante dinheiro e foi uma das atividades na pandemia que eu pude me manter. Porque como a cidade parou, os eventos também pararam. Então alunos começaram a desistir de ter aula porque eles também pararam de receber. Então os rendimentos começaram a desaparecer. Mas a atividade na rua era uma coisa que você ia lá, tinha um turista, então você tocava, voltava para casa sempre com dinheiro. Então sim, você tinha dinheiro ali para manter. Certo. Falando de pandemia lá, como foi o processo da pandemia lá? Você conviveu nesse período aí? Foram muitas mortes, como a gente viu na televisão, muitos pacotes, infelizmente, de corpos ali dos cadáveres. Foi tudo aquilo mesmo, André? Sim, sim. Ou não teve sensacionalismo da mídia brasileira? Não, foi assustador. Foi? Foi assustador porque foi em volta de fevereiro, março de 2020. Eu estava indo viajar e a minha amiga, que a gente tinha um projeto, parceiro, estávamos indo para outras cidades, me ligou e falou assim: eu tô indo para um sítio, né? Com o meu namorado, se você quiser vir com a gente, porque a gente vai se isolar. E eu não sabia o que estava acontecendo, mas o que se passa, ela me disse: não, tem um vírus que está matando todo mundo. E uma questão de uma semana, morriam 1.000 pessoas por dia na Itália. Itália, que é pertinho, Espanha, né? É muito perto. Não tinha assim casos assim em Portugal ainda, mas quando começou foi assim terrível. E assim, ainda há muitos casos, né? A gente teve nessa passagem de ano agora,
era 60 mil casos por dia de infectados em Portugal. Então muita gente morreu, mas Portugal conseguiu ali controlar bastante a pandemia. Certo. Conhecidos seus lá em Portugal faleceram? Conhecidos? Sim, sim, eu tive 2 amigos de Portugal que faleceram de Covid. Também amigos aqui no Brasil, né? Como o Juninho Neri, de Salvador, do Vianjibá, que tanto contribuiu com esse projeto, né? E deixo aqui também o meu grande respeito por ele, porque realmente foi uma grande perda, não só pra gente que é amigo, mas também pra música. Lá em Portugal você contraiu o vírus? Sim, eu tive o Covid. Mas agora, foi simples? Eu já estava vacinado, né? Não vou dizer que foi simples, porque eu fiquei 4 dias bem ruim. Agora me conta aí, por exemplo, você falou da sua amiga lá que foi pro sítio se isolar logo no início da pandemia. Você não foi com eles, ficou sabendo depois que estourou em Portugal. Você ficava em casa sozinho, isolado, e para se manter, André? Durante os 4 meses, a primeira onda durou 4 meses em Portugal. Eu só saí da minha casa 3 vezes, que foi para ir ao supermercado. Solidão. Solidão total. Como é que você fazia para conviver eu com ainda isso? tinha amigos, né, que ligavam assim, não, vamos encontrar, eu não sei o quê. Mas falavam assim, não, vocês não podem me colocar em risco, porque aquela coisa, você vê tanta gente morrer e quem ia dizer que não era eu o próximo? Então eu fiquei ali Bateu o desespero? em casa. Assim, eu engordei bastante. Mas psicologicamente você sempre foi centrado, né? Eu fiquei bem, assim. Eu tinha uns amigos, assim, quando pirava, porque a pandemia pirou muita gente, aí eu ligava, começava a conversar. Dava uma de Eu psicólogo? tinha um amigo que, tipo, me ligava a cada 10 minutos. Ele tava tenso, né? Era. Aí começava a achar que era o fim do mundo, assim. Coisa Mas boa. quando passou, né, na turbulência, deu para passar, principalmente por causa da sua mentalidade, André? Assim, quando eu estive em São Paulo também, eu fiz terapia, né? E muita gente acha que terapia é só para pessoas que têm algum problema e não sei o quê. Não, terapia é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Você acha? Eu acho, sim, porque na terapia, o que foi que eu fiz? Eu trabalhei questões da minha vida, por exemplo, desapego. Eu trabalhei bastante desapego, porque eu estava indo para outro país, ia conhecer outras pessoas e tudo mais. Então, assim, eu fiz 1 ano de terapia com a doutora Terezinha, que foi fantástico. E quando eu tive isso na pandemia, eu tinha muitas questões resolvidas comigo mesmo. Então, que as pessoas começavam a se questionar, né, eu já estava com tudo resolvido. Apesar da pouca idade, né? Apesar da pouca idade. E até hoje eu tenho muitos amigos psicólogos, né? E eu faço acompanhamento terapêutico até hoje, porque é uma coisa que faz bem para a sociedade, né? A gente vem de uma realidade que muitas vezes a gente tem trauma da nossa família, né? A gente aqui no interior vê muita briga de pai, briga de família, assassinato. Então quando a gente cresce, a gente carrega, né, alguns traumas, a gente carrega essas imagens. Então é muito importante reconhecer o que está dentro da gente e cuidar da gente mesmo, né? Foi uma coisa que eu fiz. Saúde mental, né? Saúde mental. Pronto. Me conta aí agora, em Portugal, você foi pro conservatório e surgiu a universidade. Então você já estava decidido não voltar para o Brasil, e como foi o processo de ingresso na Universidade de Portugal? Quando eu concluí o Conservatório de Música, foi também um período de preparação para a universidade, porque o ensino da música lá tem muitas coisas diferentes do que aqui no Brasil. Não é só o prático, né? Tem a história da música, tem o teórico em si. Então foi um ano que eu tive aí de muita preparação. Quando eu fiz a prova da universidade, eu fui aprovado em primeiro lugar em violoncelo e eu peguei a 3ª maior nota de toda a universidade. Então isso me deu uma moral e tanto, né? Sim, eu fui bastante parabenizado por todo mundo. Foi uma grande conquista, mesmo assim, muito grande mesmo, porque foi uma prova difícil. Prova prática e teórica. Foi prova prática e teórica. Ô André, em Portugal tem muitos músicos bons mesmo, assim, ou você é fama? Sim, tem muitos músicos bons em Portugal. O meu professor, Paulo Gaio Lima, que infelizmente faleceu, era realmente assim um grande músico fantástico, que deixou um legado assim incrível. Portugal tem grandes músicos. É uma pena que é um país que não invista tanto, né, na cultura. Muitos músicos bons, né, de origem portuguesa acabam indo para fora buscar emprego fora, porque há pouco investimento, há poucas orquestras, né?
Entendi. E aí você está agora no quinto semestre? Quinto semestre. Concluindo agora a universidade lá em... que você mora em Lisboa. Eu moro em Lisboa. Capital. Capital. Né? Do país. Aí você pretende por lá mesmo ficar? Na verdade, para vir embora para Coité é só para passear, é assim? Né? Só para passear, talvez um intercâmbio. É assim, quando eu terminar agora a universidade, são 6 semestres, o meu intuito é ou fazer uma pós-graduação de 1 ano com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, que você acaba tocando com a orquestra e recebendo por isso, ou então ir direto para o mestrado em outros lugares. Eu estou olhando bastante França, Suíça, ainda estou escolhendo, mas o próximo passo vai ser dado. Eu digo que Portugal está com os dias contados. Poxa, André, no caso, em sua cabeça não tem nada difícil, né? Porque para ir para a França, vai ter que estudar francês. Tem que estudar francês, mas como eu falo já inglês, eu consigo me virar também. Não falo francês, mas eu acho assim, para você aprender alguma coisa, você tem que gostar. Por exemplo, eu acho francês chique. Eu tenho muitos amigos franceses, mas não falo nada. É o início já para você francês. aprender, pode ser? É o início. Por exemplo, eu ouvindo, eu já consigo perceber, porque eu tenho amigos franceses, mas não falo nada de francês. E os países na Europa, tudo próximo, né? É tudo próximo. Diferente. Pega um avião e já tá. É diferente daqui do Brasil, né? Que imagina, para você atravessar o país, são muitas horas. Só para a gente fazer um comparativo aí, na Europa os países seriam como se fossem os estados no Brasil, é assim? Por exemplo, Portugal, a população de Portugal, se eu não me engano, agora são 8, 9 milhões. E pro Brasil... Em Portugal inteiro? Exato. O Brasil, né? Entendi. E aí, no caso, você pretende ou França? Ou França, Suíça, ali. Certo. Estou escolhendo um lugar que tenha emprego, né? E que tenha bons professores também. Entendi. Em relação, por exemplo, a oportunidade de você ir para esses países, você planeja, na verdade, mas da Europa você conhece quais países ali? Porque eu sei que você está em Portugal, mas como é próximo, de repente bate a curiosidade para conhecer novos lugares que você sempre gostou. Já conhece o que da Europa? Sim. Olha, eu conheço muitas cidades de Portugal, Lisboa, Porto, Algarve, que são cidades incríveis. Eu conheço Espanha, Madrid, Málaga, Torremolinos, já fui para Inglaterra. Tudo passeando? Sim, tudo passeando. E também tocando, né? Também tocando. Entendi. André, hoje em Portugal, o seu estilo de vida, como é que André passa o dia? Ele acorda 10 da manhã, dorme, vai lá para madrugada? Como é o dia a dia de André? Conta aí para os meninos que de repente estão assistindo o podcast e pode até se inspirar. Também quero ser igual ao André. É possível, né? Como é o seu dia a dia na prática? Então assim, depende do dia, né? Por exemplo, o meu dia eu acordo cedo. Tipo? Agora eu tô acordando cedo porque eu tô de férias. Mas acordo assim 7h30, 8 horas. Porque eu tenho muitas... 7h30 é cedo, André? Pra mim é cedo. Não pode ser mais cedo que isso. Mas em Portugal, nesse horário, ainda está escuro? Escuro. Depende. Agora, Da época do ano. Agora já está em horário de verão lá. Lá agora, às 9 horas ainda está claro. 9 horas da noite. 9 horas da noite está claro. Começa a escurecer às 9h30, 10 horas. E assim, o meu dia varia muito, né? Normalmente eu acordo, me preparo, vou para a universidade. De manhã? Vou para a universidade de manhã, tenho aulas, ali por ali mesmo, vou dar uma aula a um aluno, vou fazer outra coisa, depois volto para a universidade. Não tenho nada igual todos os dias. Entendi. Eu tenho que estar sempre indo para um lugar, voltando para o outro. Mas isso se dá com agendamento, de repente é o desconhecido, ou alguém que lhe viu tocando? Você dá aula? Como é essa abordagem? Hoje em dia a tecnologia facilita muita coisa. Eu tenho um site lá específico que eu divulgo o meu trabalho como professor e uso também o Instagram, uso muita coisa assim. E eu também já dei muita aula em escola, né? Esse ano eu optei por dar aula só privada. A criança? Eu dava aulas lá desde o berçário, 6 meses, até o primeiro, segundo ciclo, que é como seria a primeira e segunda série aqui. Entendi. As criancinhas lá, todo mundo tem aula de música, André? Todo mundo tem aula de música. Faz parte da grade curricular? Faz parte. Todas as escolas lá têm aula de música. Aula de música, aula de dança, aula de karatê. Tem que ter essas atividades extracurriculares. E o ensino integral?
O ensino é integral. As crianças entram 7h30 e saem às 5h30, 6h. Pois é, esse é o nosso querido André Alves, que é coiteense, está morando há 5 anos em Portugal, estudando, né, e trabalhando muito também, e que não pretende vir morar em Coité mais. Ele só quer vir aqui passear, ver mamãe. Pretende levar seus pais também lá para a Europa, né? Se eles quiserem ir. Um dia sim, para visitar. Mas acho que para morar não sei, se eles quiserem. Porque você sabe que Luiz gosta muito de bola, né? Luiz e treina, disciplinado, como você na música, Luiz também é super disciplinado. Pode ser que de repente Luiz pode pintar no esporte lá, né? Se ele quiser ir, as portas vão estar abertas. Pra ele depende de quê, né, André? Só treinar muito, ter capacidade técnica na bola como você teve na música, é fácil assim, é? Eu acho que o esporte e a música tem muita coisa parecida, né? E eu acho que tem ali a necessidade de você tentar fazer contatos, né? Que vão te oportunizar você buscar outros horizontes. Eu não entendo muito bem como é no futebol, mas eu sei que não é só você fazer aquela parte do eu vou aqui só treinar. Eu acho que tem que ter ali tipo as oportunidades, né? Para você mostrar o seu talento. Pronto. André, em relação à questão dos estudos, o seu curso lá, quando você voltar, esse seu diploma tem que ser revalidado no Brasil ou não precisa? Depende, né? Como eu não pretendo viver no Brasil, eu não tenho essa preocupação. Mas se eu viesse para cá para viver, eu teria que fazer essa troca e não sei se seria tão fácil, né? Porque, por exemplo, lá esse curso que eu faço é como se fosse bacharelado em violoncelo aqui, só que lá eles chamam de licenciatura em performance. Tem muita coisa diferente, né? A grade curricular é diferente. É uma licenciatura voltada mais para o solístico, para performance. Além, eu tenho também todas as outras disciplinas, né? Mas é muito diferente daqui da graduação aqui do Brasil. Certo. Em Portugal tem muitos brasileiros. Tem pesquisas que dizem que 1/3 dos estudantes estrangeiros em Portugal, 1/3 é brasileiro. Muitos brasileiros lá. Portugal tem muitos brasileiros. Eu acho que tem mais brasileiro do que português. Você conhece muito deles lá? Muitos, conheço muitos. A maioria artistas, dançarinos, tem muitos dançarinos em Portugal. Muita gente talentosa, muito brasileiro talentoso lá. Portugal vive estritamente, na sua opinião, do turismo ou tem outra atividade econômica assim forte? Por exemplo, os brasileiros que vão morar em Portugal tem que ser nessa linha de arte e cultura para conseguir emprego? Ou de repente, o forte mesmo lá é música, é assim? Não, a realidade de Portugal é o turismo, né? É um país que é preparado só para o turismo. Tudo naquela cidade é para o turista. É tanto que quando teve agora a pandemia, né? O país quebrou. Porque se não há turismo, não há movimentação econômica. Isso. E assim, os brasileiros que vão para Portugal, eles vão muito com aquela necessidade de deixar o Brasil e ir em busca de uma vida melhor. É muito aquela história, né, que eram contadas nos livros, que os nordestinos saíam daqui para ir para São Paulo. É muito similar, as pessoas saem daqui para ir para lá em busca de uma vida melhor. Quando chegam lá, eles precisam trabalhar. E eles vão trabalhar em atividades econômicas voltadas para o turismo. Uma delas é a restauração, que é trabalhar em restaurante. Vão trabalhar como empregados de mesa, né, como serventes, vão trabalhar na cozinha, lavando louça, garçonete, eles chamam empregado de mesa. E vão fazendo essas atividades, limpezas domésticas, tá entendendo? Entendi perfeitamente. André, hoje lá em Portugal, se de repente eu quisesse fazer uma viagem dessa, de repente, quanto é que eu gastaria para... Porque tem o visto de turista, que é 3 meses? Sim. Aí eu quero passar só 3 meses lá e de repente se eu conseguir lá trabalhar, eu gastaria em média em quanto para fazer uma viagem dessa com pretensão de trabalhar em Portugal? De 3 meses? De 3 meses. É muito caro, né? É muito caro. Por exemplo, você por ser brasileiro, né? É importante dizer aqui que Brasil e Portugal tem um acordo que você não precisa de visto se você fica dentro da União Europeia durante 3 meses. Uma passagem agora, se você for pesquisar Salvador, Lisboa, vai estar em torno de 6 a 8 mil reais. Só ir? Só e volta, né? Certo.
vai estar em torno disso. Você não vai encontrar por menos disso. E assim, o custo de vida lá, imagina que você vai para lá passar um mês, por exemplo. Para você se manter em Lisboa hoje, mensalmente, eu no meu caso, preciso entre 800 a 900 euros. Que dá em torno, em reais, é 5 vezes? Que dá em torno de quase 5 mil reais por mês. Por mês? É. Um aluguel hoje lá, em real, custa... Um aluguel em real, o meu aluguel em real custa 2.250. Mas é no centro de Lisboa mesmo? É no centro, no centro. Quem está de fora assim, André, quem não conhece a Europa em si, Portugal, acha que não tem pobreza, não tem periferia em Portugal. Existe? Como é essa realidade? Sim, em todo lugar existe pobreza, né? A diferença é como os governos, né, trabalham em prol dessas pessoas que estão em vulnerabilidade, né? Portugal tem muitos programas de apoio para, por exemplo, moradores de rua, né? Eles podem estar ali na rua durante o dia, que é o que eles fazem, mas à noite eles têm um lugar para dormir. Eles têm alimentação todos os dias nesses centros, mas também nas ruas. Você sempre vai ver lá no mesmo horário uma equipe chegando para alimentar essas pessoas. Então, assim, são pessoas que estão ali muitas vezes porque estão acostumadas com essa vida, porque estão ali viciadas. Portugal, quando você também comprova que você vive em extrema pobreza, o país te dá um auxílio para você sobreviver. Então, assim, é um país que tem sim moradores, mas esses moradores de rua são tratados de uma forma diferente. Eles têm atenção do Estado, não é aquela coisa falsa, né, que a gente vê por aí. O André, no início desse bate-papo, você falou sobre a questão de segurança. Em Portugal não tem ladrão. Não é que não tem ladrão. É que assim, Portugal agora foi eleita, né, agora em 2022, o terceiro país mais seguro do mundo. Então, assim, a segurança é incrível. Eu, quando cheguei, por exemplo, foi difícil para mim me adaptar a não precisar ficar escondendo o telemóvel, o celular, andar nas ruas de madrugada. Você pode andar com segurança. É claro que em todo lugar do mundo existem pessoas más, né? Só que normalmente não acontece, mas... Assim, isso é devido ao quê? Tem muito guarda nas ruas, policial, não é? eu digo que os policiais de lá são modelos, não fazem nada. Mas tem muita segurança. Muita segurança. Faltou presença da polícia circulando, né? Lá tem muitas. Você entra, olha, passa numa rua, tem muita polícia. Muita. Você nunca presenciou algum tipo de confusão, algo do tipo em Portugal? Quais os problemas de Portugal? Ou lá não tem problema, é o paraíso? Não, Portugal tem problemas. Um dos maiores problemas que a gente pode falar é o racismo. Não é? Que é um continente muito racista, não é? E, por exemplo, a gente viu o caso agora dos filhos dos atores da Globo, né? Portugal não tem leis, né, que dizem que o racismo é crime, né? Por exemplo, a mulher que fez o racismo lá, ela foi solta 24 horas depois. Então, assim, é um país em que é super desenvolvido em outras coisas, mas em outras questões eles não têm uma mentalidade muito aberta para falar e também não dão abertura para isso. Portugal é sim um país racista. Pois é, então para fazer amizade lá dá trabalho com os portugueses, como é? Não é que dá trabalho, tá entendendo? É assim, pelo contexto histórico, né, de mais de 350 anos de escravidão que o Brasil sofreu, existe muita gente idosa, né, que tem esse pensamento ainda. Da escravatura? Da escravatura. Existe muita gente com a mentalidade fechada. Que na sociedade, né, dizem que ok, tudo bem, mas quando você chega para conversar, para resolver o fim do mundo, existe sim assim, um índice muito grande de racismo em Portugal, xenofobia, né, que as pessoas vão para lá, os brasileiros vão para lá, por exemplo, a mulher brasileira em Portugal é vista como puta, né? Que é vista como aquela mulher que vai pra lá pra casar. Só pra ganhar vida. Pra ganhar vida. Na cabeça deles, né? A mulher brasileira vai pra lá pra tomar o marido delas, né? Porque os portugueses gostam mais das brasileiras.
E aí os brasileiros, né, por exemplo, a xenofobia, né, tipo, volta pra tua terra, o que é que você está fazendo aqui? Então, não existe só as coisas bonitas, né? É importante também falar dessas coisas que acontecem no dia a dia e que infelizmente não tem leis, né, que punam de verdade a sociedade. Você passou algum tipo de aperto em Portugal nesse sentido, de repente alta violência? Nesse sentido, não. Qual foi o maior aperto que você já passou em Portugal até agora, com 5 anos, por exemplo? Enfrentou uma situação dificílima de resolver? O maior aperto acho que foi o assalto que teve na minha casa. Eu tive um assalto na minha casa que levou todo o dinheiro, assim. E aí eu me vi sem nenhum centavo. E aí você estava em casa na hora? Não tava. Eu cheguei e já não tinha nada. Fizeram a limpa, André? Foi. Mas só do dinheiro. Você estava cheio do dinheiro, foi, André? Souberam como é? Não sei como souberam, mas eu sei que tava ali o dinheiro do mês todo. E foi difícil, né? Foi difícil, mas tive a ajuda dos meus pais nesse momento de dificuldade. Pois é, e quando você chegou em casa e viu tudo revirado aí, e a sensação, André? Foi de louco, porque Portugal é seguro. Foi muito louco, mas complicado. Aí você foi na delegacia? Fiz BO, fiz tudo. Mas investigou? Investiguei, mas depois não consegui não localizar. Reaver o dinheiro, não. Entendi. Mas foi um perrengue grande. Isso foi logo no início quando você chegou ou foi recente? Eu acho que isso foi no meu segundo ano, não foi recente não, foi no meu segundo ano. Muito bem, nosso querido André, que é cria do Projeto Santo Antônio, participando do podcast do Resenha no Armengue. Você que está acompanhando, é claro, pode dar aquele like, pode compartilhar com os amigos e também disseminar a boa informação. O André, que é estudante em Portugal, está morando lá há 5 anos e que pretende galgar outros países. Esse menino não tem limite, né? Ele criou asas, foi embora e continua com as asas crescendo. Ninguém quis cortar suas asas até hoje não, né, André? Eu acho que se tentar eu corto o dele. A vida lá fora me ajudou a me defender. Nem o Maestro Josevaldo, Maria Valdete, ao invés de cortar, lhe deram muitas asas, né? Me deu muitas asas, Dona Maria principalmente. Foi uma mãezona até hoje, né, André? Foi, um carinho muito grande, né? Nin também, nos momentos de dificuldade, Nin me ajudou bastante, né? Da maneira que ele pôde. Porque assim, quando você vive em outro país, né? Você tem dificuldade. Por exemplo, fiquei doente, não tenho remédio, dinheiro para comprar um medicamento. Então você recorre aos amigos, né? As pessoas que podem te ajudar. E Dona Maria e Nin foram pessoas que, mesmo à distância, né? Sempre me ajudaram assim, sempre que eu precisei. Né? Certo, em Portugal, trabalhando também, tocando. Hoje, qual foi o momento de glamour que o André falou assim, nunca imaginei estar num espaço desse aqui, um grande teatro em Portugal? Isso aconteceu já? Já aconteceu e acontece inúmeras vezes, né? Assim, você se acostuma com a boa vida, eu digo. É tipo uma coisa que tá ali voltada. Hoje em Portugal você é um músico profissional. Sim, sou um músico. E reconhecido por lá. Reconhecido, sim. Sou chamado para tocar com orquestras portuguesas, né? Participo também de competições. Eu fui para a final da World Music Competition 2020 em Viena. Então tipo assim, já adentrei muitos lugares fantásticos que eu nunca imaginei, né? Grandes salas de concerto em Portugal e fora, né? E a maior delas em Portugal, por exemplo, os mais renomados na Europa, você teve em todos? Das orquestras? Sim. Eu tive com algumas mais importantes, como a Orquestra Metropolitana de Lisboa, né? Que digamos que é a segunda melhor de Portugal. Entendi. A primeira é a Orquestra Gulbenkian. O André, em relação à questão musical em Portugal, tem um ensino de música e eles miram sempre na formação dos músicos de forma profissional ou só na linha cultural de terapia, nessa Então, é muito interessante tocar nesse assunto, porque assim, o sistema português, se você decide ser músico, você não tem que fazer, por exemplo, o ensino regular que a gente faz aqui, de tipo, todos os anos, oitava, nona série de ensino médio. Não. Você faz um período de escola, depois você vai para uma escola profissional de música, que você vai ter aulas de música e vai ter aulas de disciplinas importantes, como língua, matemática, e que vão ser mais essencial para você. Porque imagina, você como música,
não tem que estar estudando psicologia, biologia. Tu vai estudar o que tu vai usar na tua vida. Então é basicamente assim que funciona lá. Se você chega numa determinada série e você quer ser médico, aí tu vai para uma escola técnica de medicina. Aí tu vai estudar as disciplinas da medicina. A universidade lá é totalmente diferente da brasileira? A grade curricular é assim, né? É diferente. É diferente a universidade e as escolas, né? Entendi. Não é igual aqui no Brasil, que a gente tem que fazer todo mundo a mesma coisa, né? Que todo mundo faz a mesma coisa. Lá não. Lá não tem a caixinha? Não. Lá cada pessoa faz uma coisa diferente. Se eu quero fazer música, durante esses anos que eu estou estudando, eu vou fazer música, né? Você vai estudar tudo relacionado só à Tudo música? relacionado à música e matérias importantes, como por exemplo português e matemática. Entendi. É porque, por exemplo, hoje quem entra numa universidade brasileira, ele vai estudar muita coisa. Digamos que, por exemplo, em Coité tem um MEB. Aí tem línguas, inglês, português, história. Vou estudar história, só que eu não vou estudar só história. Por exemplo, aqui em Coité, na grade curricular, tem outras disciplinas que em tese não tem muita coisa a ver com história, mas que tem que se fazer, porque senão não consegue concluir a graduação. E lá não tem isso. Não tem. Lá você só estuda o que você usa na sua grade curricular. Qual a vantagem disso? engraçado Só ele cortando rapidinho para não perder o raciocínio. O que você acha que tem por detrás de tudo isso, André? Por detrás de tudo isso aqui, Sim, no Brasil? no Brasil, Que você tem que estudar outras eu áreas. acho assim que é muita informação e você não consegue aproveitar, né? Por exemplo, eu acho que hoje em dia as escolas deveriam ter educação financeira para ensinar as crianças a lidar com dinheiro, né? A lidar com imposto de renda. Era para ter também educação política, né? Para ensinar as pessoas, né, a escolher melhor. Então, assim, existem muitas disciplinas na escola e também nas grades curriculares das universidades que não tem tanta importância na carreira que você está seguindo, né? Não faz tanto sentido assim. Aí vai do que? De uma organização da universidade, organização, é o MEC, né, que organiza isso. Então, tem que reformular aí muita coisa. Porque, para pensar, né, o Brasil é um país, né, que tem 130 anos, né, de libertação da escravatura. É um país que está em desenvolvimento ainda. Então, muita coisa que existe pode ser mudada. Né? É necessário ser mudada. Então, o sistema de educação também deveria rever coisas assim desse tipo. Hoje em Portugal, o que foi que você conheceu da história de Portugal? Porque é um povo velho, né? Não só na idade, mas na cronologia do tempo. De muita história. Conheceu o que chamou a atenção, que você não viu nos livros de história brasileira? É assim. Portugal, você olha, tem história em todo canto, né? Por exemplo, uma das coisas boas de ter o turismo lá em Portugal é porque tem muito guia turístico. Então você passa na rua, o guia turístico está explicando o porquê daquele monumento. Então tem isso assim. Né? Mas, por exemplo, os portugueses, quando você fala assim em relação Brasil-Portugal, eles não conseguem aceitar muito bem aquilo, porque hoje no Brasil a gente defende, né, a ideia que não foi descobrimento, né? Foi uma invasão, né? E é engraçado que agora teve no museu lá muito famoso, MET, uma exposição de um artista brasileiro que começava assim as obras dele. Não foi descobrimento, foi chacina, né? E você vê muitos portugueses se revoltando, dizendo que tem uma afronta a Portugal, porque quando você toca na história, né, dói. E o que acontece? Eu conheci aqui no Brasil a história contada por brancos, né? Que é a história contada por livros, né? De pessoas brancas, pessoas, né, que venceram, que colonizaram, que, né, oprimiram o nosso povo e contaram ali a versão deles, a versão bonitinha deles, né? Quando eu cheguei em Portugal, eu vi tanta gente lutando para que a história fosse contada de verdade, que eu comecei recontada, né? Que eu começo a ver a história ali de uma forma diferente. É muito interessante falar aqui nesse podcast que é necessário se preocupar com temas como esse. É necessário reconhecer de fato a nossa história. E a nossa história tem que ser contada por quem viveu, por quem sofreu, que fomos nós, né? Então é necessário sim a gente se aprofundar e sair dessas limitações, né? Porque hoje em dia a gente vê muitos artistas, né,
falando da importância desse autoconhecimento. Porque quando eles chegam na televisão, por exemplo, eles fazem muitas gafes, né? Porque falta o quê? De conhecimento, né? Então, hoje há um incentivo muito grande das pessoas realmente buscarem esse conhecimento, buscarem além do que é contado na escola, porque o ensino na escola é um ensino muito limitado, né? A educação, o ensino em si não chega, por exemplo, a um aluno de escola pública, né? É muito difícil competir com um aluno de escola particular. Por quê? Porque a educação, a informação não chega igual. Então é importante sim a gente falar de temas como esse e buscar conhecimento. Eu sei, com sua, claro que simpatia, conquistou muitos amigos portugueses. Você teve a oportunidade de ouvir a versão de português sobre descobrimento ou invasão, chacina brasileira? Sim. Eu lembro que uma vez eu estava no jantar e teve uma briga. O jantar acabou, todo mundo foi embora. Verdade? Sim, verdade. Todo mundo satisfeito? Sim, nós não chegamos nem a jantar. Foi um... Sério mesmo, André? Soltou uma piada, um português soltou uma piada de negros e tinha outros negros na mesa e eu me ofendi e ele falou pra mim assim, mas você não é negro? Eu falei assim, sim, sou. E aí começou outras brigas e no fim não teve jantar. Não teve jantar. Mas é aquilo que eu volto a falar, né? Quando você toca na ferida, ninguém quer conversar. Mas aí virou inimigo lá, não quiseram mais conta. Como é? O povo português, ele é muito do perdão, André? Como é? Se arrepende fácil? Como é que dá isso? Assim, eu acho. Essas perguntas são um pouco complicadas. Você tá com medo na hora de voltar para Portugal? Eu tô com medo de não poder mais entrar lá. Eu acho que é um povo que precisa se descobrir, né? Se redescobrir. Mas tão desenvolvido, André? Em alguns setores, em outros nem tanto. Infelizmente, né, André? Infelizmente. A evolução humana está muito aquém ainda da desejada, né? Hoje em dia é muito difícil você ver pessoas, né, de bom coração, realmente. E lá fora você vê pessoas com muita ganância, né? Com aquela coisa, muita briga de família, essa coisa que envolve muita herança, coisa de novela, né? Que envolve, você vê na novela aquela coisa, irmão brigando com não sei o quê. É a realidade portuguesa. Porque muita gente tem a imagem, por exemplo, no Brasil, que é um país capitalista, de que a briga é pelo capital, né? Por ter. Exato. Há quem diga que na Europa a briga é mais pelo ser. Então, assim, as pessoas mais não tem nada, tem muita briga também pelo ter na Europa, muita briga pelo ter, porque para você ser, você precisa ter. Você acha? Ser. Você acha? Para você ser, você precisa ter. Lá, esse ser que a gente está falando é o português, não é? Certo. Porque o que é ser? É ser uma pessoa bem vista na sociedade, uma pessoa que pode comprar uma mala da Louis Vuitton por 18 mil euros. Então você precisa ter para ser. Na cabeça dos portugueses também é assim, é? Você acha? Também é assim. Mas o ser não é você ser resolvido, não? Ele não vê assim por isso lá, não? Eu acho assim. Da autoimagem, por né? exemplo, essas questões assim voltadas mais para a interiorização é pouco trabalhado lá. Entendi. É pouco trabalhado. Eu vejo muitos colegas com muitas crises assim. Psicológicas? Psicológicas. E é uma sociedade um pouco frustrada assim, em muitos aspectos. Esse museu que você falou lá de Portugal, o nome? MET. Você já conheceu? Eu já conheci o museu. Então, se a Europa é velha, Portugal é velha, ainda tem um museu que é muito mais velho. O que é que tem nesse museu, André? Então, esse lá tem múmias? É assim, Gulbenkian, por exemplo, a Gulbenkian, né, que é uma fundação, tem um museu assim, tem obras incríveis, assim. Portugal tem muita história, tem muito museu, tem muita igreja, assim, todo lugar que você olha em Portugal, você vai encontrar uma história diferente. Esse MET ele não é velho, é um museu novo, foi construído recentemente, mas ele traz muitas obras de artistas agora da atualidade, que não tem assim um reconhecimento tão grande, mas que tem obras assim de impacto. Certo, muito bem. Ô André, em relação à questão, você falou de igreja, questão religiosa lá, André participa de movimentos religiosos, como é o seu contato com Deus e o povo da Europa, como é que tem essa relação com Deus ou lá ninguém acredita em Deus? Então... Essa pergunta é difícil, André? Uma pergunta um pouco difícil assim, o povo português, assim, Portugal também é um país laico, não é? Mas assim,
é um país que, até na história, né, que sempre foi ligado ao cristianismo, né? As pessoas que frequentam a igreja são poucas, tem muitas igrejas. Imagina, você vai numa rua, tem tipo 5, 6 igrejas. É um país que tem muitas igrejas, assim. Os jovens atualmente não têm essa cultura de frequentar muita igreja. Se você visita uma igreja, você não vai ver muito jovem. É assim, quase nenhum. Porque eu fiz um trabalho com uma amiga que a gente levava música para as igrejas e não tinha jovem. E também é pouco público, sabe? Assim, quando tem mais gente é aos domingos, só que assim, não é um número muito grande. Então assim, é muito pouco, assim. E André vai também nas igrejas ou também está nessa onda aí? Não frequento igreja. Nenhuma. Mas faz suas orações? Faço minhas orações, tenho minhas fés, sim. Mas não frequento. Pronto, esse é o nosso querido André, nesse nosso bate-papo no Resenha no Armengue Cultural. O podcast que, claro, você já pôde acompanhar aí várias personalidades, e hoje recebendo André Alves, que é músico e é cria do Projeto Santo Antônio, criou os dentes aqui no Projeto Santo Antônio e hoje mora na Europa depois de ter passado por São Paulo. André, estamos aí caminhando para a reta final. Gostaria de dizer que sempre a gente tem no finalzinho um ping-pong. Ping-pong é perguntas rápidas, sem muito raciocínio, bate pronto, né? Ok. Então, fica à vontade. Se tiver alguma pergunta que você não queira responder também, pode ficar tranquilo e à vontade. Está preparado, né? Eu acho que sim. Comida preferida de André hoje? Bacalhau. Time do coração, torce para algum time? Já torci pro Flamengo. Ex-torcedor do Flamengo. Não torço pra nada hoje. Nem em Portugal, no esporte? Não, lá é o povo que tá ganhando. Principal diversão de André em Portugal? Fazer churrasco com os amigos. Em Portugal tem carne de porco, carne de boi ou só bacalhau? Só bacalhau. Não, você encontra também, mas é mais caro. Mas existe churrasco de bacalhau? Não. Não, mas esse churrasco que eu faço é com os brasileiros e a gente faz um churrasco que tem lá, né? Entendi. O que significa família para André? Família é tudo, a base, ali o alicerce, é o poder apoiar a convivência, é realmente o alicerce, né? Você pode buscar acolhimento quando ninguém mais pode te dar. Apesar de novo, com 25 anos, o que André fez hoje nessa vida que se arrepende amargamente e jamais faria novamente? Eu acho que muita coisa passa na nossa vida e é tudo aprendizado. Eu digo que nada que eu fiz eu me arrependo, porque eu prefiro hoje viver e aprender do que no futuro me arrepender. André é de um coração que perdoa fácil? Não, eu acho que não perdoa assim fácil. Eu sou uma pessoa que tenho perto de mim pessoas que eu gosto. Se eu vejo que a pessoa não está na mesma energia que eu deixo ela ir, mas também não brigo, não questiono, mas também não tenho muito assim inimigos. Principal sonho hoje de André? Que você já realizou muitos, mas Sim. hoje o que move a vida do ser humano são os sonhos. Hoje Sim. O principal sonho de André qual é? Eu acho que é ter uma instituição que possa ajudar assim centenas de jovens de vários lugares do mundo. Assim. Você quer criar? Exato, não só tipo no estado. Eu quero ter uma rede que possa ser a central, mas que possa ajudar assim todas as pessoas do Brasil, né? Em breve, né? Em breve. Ô, André, em breve eu consigo um patrocínio. quem é Deus para André? Quem é Deus para mim? O Criador. A natureza é Deus. Pronto. Obrigado pela sua participação no nosso podcast. Que Deus continue abençoando lá sua vida em Portugal, sua estadia, seus sonhos. E quem sabe na próxima volta que você vier ao Brasil, inclusive já com a notícia da criação dessa instituição. A gente acredita nisso. Bom demais tê-lo aqui. Que Deus continue lhe abençoando como sempre fez. E que você continue acreditando nos seus sonhos, porque você é diferenciado, Deus. Um abraço, obrigado pela participação. Obrigado eu. Fica aí as suas considerações finais aí para a turma do Santo Antônio. Os meninos estão começando agora. Qual a palavra que você deixa aí para essa garotada que está começando a pegar uma flautazinha aí de loja de R$1? Bom, eu acredito, né,
que a maior riqueza que a gente tem é a liberdade de sonhar, né? A gente vem de uma realidade em que não temos tudo o que queremos, né? Mas temos aquilo que necessitamos. Então eu digo que sonhar é de graça e que deve ser preservado. Então se você tem um sonho, se você tem algo que toca seu coração, que você tem gosto, o caminho pode ser difícil, mas não é impossível. É necessário passar por essas dificuldades para conseguir alcançar a graça, né? Alcançar a realização. Então não desista dos seus sonhos. Muito bem.